Vamos então ver, ouvir e meditar naquilo que Deus tem para nós hoje. Já podemos abrir em João, no Evangelho de João. João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ler do 1 ao 3 e depois do versículo 14, e é no versículo 14 que nós vamos estar focados. Antes de lermos propriamente, hoje é a conclusão, podemos dizer assim, da série sobre os atributos. Nós terminámos com o 10º atributo com o Rui, há 15 dias atrás. E hoje a ideia o propósito é nós fazermos não um resumo, mas pensarmos, tirarmos uma conclusão em relação a todos os atributos de Deus. Por isso, o tema de hoje, da pregação de hoje, é a glória de Deus. E o título, assim como temos feito na série em toda a série, o título é Deus Glorioso. E a primeira pergunta que nós devemos fazer é o que é a glória de Deus? Porque às vezes nem sempre nós pensamos, repetimos, lemos e falamos muitas vezes, mas nem sempre pensamos. No Velho Testamento a palavra glória, não só quando é aplicada a Deus, mas também quando é aplicada a Deus, tem mais o significado de honra, de reputação da pessoa. E no Novo Testamento, além disto, ainda inclui a ideia de brilho, de majestade. Então nós podemos, digamos assim, de uma forma mais simples, resumida, dizer que a glória de Deus é o esplendor, é o brilho, é aquilo que resulta de quem Deus é, quando apreciado por outros em algum sentido. Ou podemos dizer de outra maneira, como nós estamos a concluir a série dos atributos de Deus, nós podemos dizer de outra forma, que a glória de Deus é o somatório de todos os seus atributos, ou o resultado, a manifestação dos seus atributos. Aquilo que, quando nós olhamos e vemos, contemplamos os atributos de Deus, é aquilo que o todo resulta na glória de Deus. É sempre complicado, e eu especialmente não me sinto capaz de trazer até nós toda a profundidade de todas as ideias que estão incluídas, mas de uma forma simples, penso que dá para nós entendermos que é o esplendor de quem Deus é. E nós, como eu disse, nós temos estado a ver vimos apenas 10. Nós tivemos que... Foi uma decisão, não é? Poderíamos ter falado de muitos outros, uns, digamos, mais claros, que nós podemos perceber mais facilmente nas Escrituras, outros nem tanto, mas podíamos falar de muitos outros. Então, mas como eu estava a dizer, o propósito de hoje é que nós, tendo em mente os atributos, e especificamente aqueles que nós tratámos durante este tempo, tendo em mente então os seus atributos e a salvação, a forma como eles foram revelados na salvação que Deus operou através de Cristo. Então o propósito é nós percebermos como é em Cristo, Deus que se fez homem, que o esplendor da glória de Deus brilha de maneira mais sublime. É esse o propósito, é nós percebermos, porque nem sempre nós, se calhar, não é a primeira coisa que nós pensamos. Quando pensamos na glória de Deus, nós temos tendência, se calhar, a pensar em atos espetaculares que Deus fez e que também revelam a sua glória, mas a forma mais sublime como o esplendor da glória de Deus se manifesta é em Cristo, Deus feito homem. Então, por isso é que nós vamos a João, como espero que já tenham todos aberto, em João, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 ao 3, para dar balanço, digamos assim, para depois nos determos no 14. E vamos ler também o 14, obviamente. Então diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
E nós vamos seguir o versículo 14 e vamos, as próprias sentenças do versículo 14 vão nos dar quatro pontos, 4 ideias. E a primeira é, e o verbo se fez carne. Ou podemos dizer, e a palavra se fez carne. Jesus é a palavra. Diz-nos aqui, mostra-nos claramente João. E João diz-nos que a palavra é Deus. Jesus é Deus. Nós poderíamos, aqui temos, de forma mais direta ou indireta, temos alguns dos atributos, ou se quisermos, até eu creio que temos todos os atributos dos quais nós falamos, de forma mais direta ou mais indireta, nestes versículos que antecedem o versículo 14. Jesus, a palavra, é o Deus auto e sempre existente. Ele é o Logos, a origem. O meio, ele é a origem, o meio pelo qual foi feita a criação e o fim da criação. Ele é o eu sou, o Deus eu sou. É este Deus que está aqui presente, o Deus soberano, o Deus que tem todo o poder. É este Logos, a palavra. E, no entanto, nós chegamos aqui ao versículo 14 e diz, e a palavra e o verbo se fez carne. Este Deus, esta palavra que é Deus, que não temos dúvida nenhuma que diz aqui que é Deus, este Deus se fez carne. E nós, nesta altura que nós celebramos o Natal e que a nossa tradição ainda tinha a vantagem em relação à tradição moderna de pensar em Jesus, não é? Como nós já falámos hoje. Hoje em dia, eu digo sinceramente, né? Até eu muitas vezes, o Natal passa-se como... Pronto, é tradição, a gente junta-se, faz-se N coisas, é prendas, é juntar a família, é cozinhar, e nós... Eu falo por mim, mais uma vez, é porque posso falar de forma com propriedade, e Jesus não está muitas vezes presente. Mas, tradicionalmente, aquilo que herdámos da nossa tradição, ainda se falava de Jesus, mas apresentava-se um Jesus nas palhas, um bebê, um eterno bebê, o menino Jesus. E nós não pensamos com a profundidade de vida nesta simples frase, mas que tem a dimensão de Deus, que tem uma ideia infinita, que Deus se fez carne. Nós não conseguimos alcançar sequer, mesmo que pensemos, e muitas vezes nós nem pensamos nisso, mas o Deus eterno, sempre existente, se fez carne. Então, se nós pensarmos em todos os atributos que nós tivemos a ver, nós, de forma muito sucinta, porque poderíamos falar em cada um deles N coisas, mas eu vou tentar ser bastante sucinto aqui, que é para tudo o que nós temos ainda para falar, nós podemos pensar e meditar que o Deus eterno se fez homem finito. Ele nasceu, viveu cerca de 33 anos e morreu. O Deus eterno, sempre existente, fez-se homem, né? Quando nós pensamos fez-se carne, ele fez-se homem finito. O Deus grande se fez homem ilimitado. Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono, ele ficava cansado, como nós lemos em João, se for um bocadinho mais para a frente, quando ele falou com a mulher samaritana, Jesus estava cansado e sentou-se a descansar, porque estava cansado, de facto. Até no seu conhecimento, e eu estou aqui, está pressuposto que o Deus grande, nós estivemos a falar sobre a omnipresença, a omnisciência e a omnipotência de Deus. Até no seu conhecimento, ele se limitou quando ele disse que nem ele sabia daquele dia que só o Pai sabia. E, obviamente, um pequeno parênteses, eu não vamos estar aqui, nós, se quiséssemos falar em concreto das dificuldades que nós temos ao pensar sobre isto, nós seria uma pregação em si mesmo. O objetivo não é esse. O objetivo é pensarmos que, de alguma maneira, não conseguimos perceber como, mas de alguma maneira, Jesus, como homem, estava limitado no seu conhecimento. O Deus Criador se fez criatura. Ele se fez igual, semelhante àqueles que ele tinha criado. O Deus soberano deixou-se prender numa cruz e ficar lá, preso. E nós podíamos pensar para cada um destes atributos, vários outros exemplos, a forma como aquilo que representa Deus se fazer carne. O Deus santo se fez pecado. O Deus irado bebeu o cálice da ira. O Deus amoroso entregou-se à morte por aqueles que amava.
O Deus justo se fez réu. O Deus imutável experimentou a mudança como homem. Jesus foi concebido. Ele foi um embrião que cresceu, nasceu, cresceu, passou pela adolescência e com todas as mudanças que nós sabemos que acontecem na adolescência e se tornou homem adulto. A Bíblia até diz que ele aprendeu a obediência. Mais uma vez, não podemos entrar e pensar em todas as dificuldades que nos surgem na nossa mente quando nós pensamos nestes assuntos, mas é o que a palavra de Deus diz. O Deus fiel e verdadeiro cumpriu todas as promessas. Ele se fez a semente da mulher que tinha sido prometida a Adão e Eva, a semente de Abraão, que tinha sido prometida a Abraão, a semente de David, que eram promessas para ser cumpridas por um homem. Ele as cumpriu. Ele, como também já lemos hoje, ele é o servo sofredor que nós encontramos, é o cumprimento das profecias, por exemplo, de Isaías, o servo sofredor, que só era possível em alguém que fosse humano, que pudesse experimentar aquilo. Mas também deixar claro que em todos esses momentos em que Deus, o Deus eterno, se tornou finito, em que o Deus eterno se tornou mutável, isso aconteceu como homem, porque em todos esses momentos, Jesus, como Deus, continuava na posse de todos os seus atributos. Nós temos que entender que Jesus não era metade do homem, metade de Deus. Jesus era Deus, 100% Deus, e 100% homem. E em todos esses momentos, ele continuava a ser Deus. Como nós podemos ver facilmente nos Evangelhos, ele continuava a poder andar por cima da água, coisa que homem algum conseguia. E ele tinha poder para fazer, ele tinha poder para ressuscitar, ele tinha poder para perdoar pecados. Ele continuava na posse de todos os seus atributos como Deus. Ele continuava a saber o que é que ia no coração dos fariseus e todos os outros. Mas ele abdicou de os fazer valer, ele abdicou de toda a sua grandeza para nascer, viver, morrer e ressuscitar como homem, como 100% homem. E isto para salvar um povo, para nos salvar a nós e através disso também, dessa forma, revelar o Pai e glorificar a Deus. Mas é uma sentença incrível. A palavra, o Deus eterno, se fez carne. E João continua, e habitou entre nós. Isto ainda a minha ideia que me dá ajuda-me a tornar isto mais concreto ainda. Ele foi visto, ele foi tocado. Se nós formos para João, 1 de João, não vale a pena abrir, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Os homens tiveram a possibilidade de esbarrar com Deus, de tocar, de estar na presença. Que é algo, mais uma vez, é incrível. Ele habitou, ele andou, ele foi tocado, ele foi visto. E o cúmulo, né? Ele foi cuspido, ele foi maltratado. Ele habitou em todo o sentido entre nós. Também é interessante aqui a expressão que João usa, quando diz que ele habitou entre nós, ele vai buscar, e todo o livro de João está, se nós atentarmos, ele está sempre vai buscar sempre as ideias muito de Êxodo, mas de todo a travessia do deserto. Ele vai buscar muitas imagens, e nós ainda vamos falar um pouco mais à frente, mas ele usa a ideia do tabernáculo. E nós já vimos Deus habitar, o tabernáculo habitava no meio do povo, Deus queria habitar. Mas aqui, se já era algo espetacular no Velho Testamento, em que Deus habitava no meio do seu povo, aqui torna-se de uma forma muito mais concreta, muito mais real, mais palpável. Deus, alguns até usam esta expressão, vamos lá ver se eu consigo dizer, a tabernaculizar entre os homens, montar a sua tenda. O próprio Deus estava ali presente com os homens. É uma imagem e ajuda-nos a perceber, se compararmos, tivermos em mente aquilo que se passou no Êxodo, ajuda-nos a perceber o que é que João também está aqui a querer dizer. E João continua: então, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas a pergunta que me ocorre aqui é: mas como é que
a glória de Deus foi vista em Jesus. Quando ele se aniquilou e tomou a forma de homem, onde é que está o brilho? Onde é que está o resplendor? A majestade de um Deus, a majestade de Deus num homem pendurado numa cruz. Onde é que está a manifestação da glória de Deus em Jesus? Porque aí está, nós temos uma tendência de olhar... Nós vamos falar disto também, é uma outra ideia presente ao longo de João, é que os judeus, mas nós não somos diferentes deles, queriam sinais, queriam coisas que dessem na vista, né? Nas vistas, que despertasse a atenção. Eles queriam coisas, folclore, queriam trovões e raios, e nós temos uma perspectiva também muito semelhante. Está como eu disse há pouco, nós quando pensamos na glória de Deus, muitas vezes a nossa mente vai logo ou para o passado, quando, será no Egito, as pragas, a abertura do Mar Vermelho, outras coisas espetaculares, ou para o futuro, quando Jesus vier e manifestar a sua glória. E não está errado, não estou a dizer que isto está errado, isso também é a manifestação da glória de Deus, mas nós perdemos toda a outra que eu creio que é a essencial, aquela que a Bíblia nos apresenta, que a nossa mente devia se dirigir logo para ela, que é exatamente como nós estamos a ver, a revelação em Cristo. Mas como é que isto aconteceu? Como é que nós... Se nós pensarmos até nos milagres que Jesus operou, será que foi assim tão espetacular Jesus andar por cima da água? Ok, comparado com aquilo que nós conseguimos fazer, mas foi isso que revelou a glória de Deus? Foi quando... também revelou, eu não quero deixar dúvidas, também revelou, mas é isto que João está aqui a dizer, que nós vimos a glória de Deus. Será que foi apenas, foi nesses momentos em particular, quando Jesus andou por cima das águas, ou multiplicou os pães, ou fez outros milagres? Eu diria, a resposta mais simples é não é somente aí. Também é, mas não é, até, eu creio que nós devemos afirmar mais, não é principalmente nesses momentos que a glória, que nós podemos fazer também nossas as palavras de João. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Em primeiro lugar, Jesus diz-nos aqui, fala do unigênito. Jesus, unigênito, é a revelação plena de Deus. Se nós andarmos um pouco, no meu caso, virar a página, no versículo 18, diz-nos: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Ou se formos para Hebreus, não abro que eu leio, aqueles versículos também muito conhecidos, no capítulo 1, versículos 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, mais um pequeno parênteses, este era o texto que nós podíamos usar exatamente para falar deste tema, como poderíamos ter ido para Efésios capítulo 1, como podíamos ter ido para Filipenses capítulo 2. Há muitos textos que nós podíamos abordar para falar sobre a glória de Deus e a forma como a salvação, como Deus manifesta a sua glória na salvação de homens e mulheres. E nós identificamos os paralelos, vários paralelos, que nós só nestes 3 versículos que lemos aqui em Hebreus. Mas o que Hebreus nos está aqui também a dizer é que, mais que todos os atos espetaculares de Deus ao longo de toda a história descrita no Velho Testamento, mais e superior a tudo o que os profetas disseram a respeito de Deus, que eram verdade e que manifestavam já a glória de Deus, mais do que isso, de forma superior, Cristo, o seu Filho, o Filho unigênito, é a revelação suprema. Ele era a exata, como diz aqui, para eu não falhar a expressa imagem da sua pessoa. Mas, mais uma vez, mas como? Mas como é que Jesus, sendo homem, fazendo-se carne, tomando a forma de homem, como é que ele manifestou esta glória de Deus? Como é que foi de tal maneira que a glória de Deus pôde ser vista em Cristo? Então,
também nós não vamos ler, mas depois eu também deixo o desafio para quem quiser ler João já com esta perspectiva, de perceber o que é que ao longo de João, o Evangelho, o que é que João também está a transmitir nesse sentido, e especialmente capítulo 17, se alguém não quiser empreender o projeto de ler João todo, leiam o capítulo 17 e para depois meditar acerca da glória, em que é que Jesus é glorificado e como é que ele glorifica o Pai e como é que nós entramos. Nós não vamos ter tempo, eu a ler João 17 apetecia-me, mas eu, à medida que ia vendo o que era preciso dizer, se eu começasse a falar em João capítulo 17, não teríamos qualquer hipótese de ter no tempo que temos para hoje. Por isso, é o desafio para em casa meditar pelo menos em João capítulo 17 e ver como é que a glória de Deus se relaciona com Cristo, como é que Cristo é glorificado, como é que nós participamos. Tem lá muita coisa para pensar. Mas a primeira coisa, como é que Jesus, então, Deus feito homem, como é que ele manifestou a glória de Deus? Em primeiro lugar, eu diria, a frase que eu tenho aqui é: não é o que eu faço, isto nas palavras de Jesus, não é o que eu faço, mas é mais o que eu digo. Ao longo de todo o Evangelho de João, a ênfase está na palavra. Tem milagres, mas é o Evangelho. Mas os outros também verifica-se o mesmo. Se formos a ler bem, vamos ver que o essencial não é aquilo que Jesus fez. O essencial é aquilo que Jesus disse. Mas em João isso ainda nota mais. Eu estou a falar no ministério terreno, né? antes de Jesus ir à cruz. Ao longo de todo o Evangelho de João, a ênfase está na palavra. E ele começa a dizer: a palavra era Deus e a palavra se fez carne. Então faz todo o sentido que ele, ao longo do Evangelho, ele dê ênfase à palavra. E o que é que nos diz João? Jesus, nas palavras de Jesus, foi Jesus que disse, em mais que uma citação, ele diz que os sinais não era uma necessidade de Deus de fazer os sinais eram para ajudar os judeus a crerem, a perceberem que estava ali o Messias. Os sinais serviam para ajudar os judeus a aceitar aquilo que Jesus dizia, para reconhecer que aquilo que Jesus dizia era a verdade. E então, ao longo de todo o Evangelho, nós vamos encontrar N discursos de Jesus e Jesus a falar com eles, a própria palavra de Deus a manifestar a palavra. E o que é que ele dizia? Mais uma vez, ao longo de todo o Evangelho. É interessante, mais uma referência, tendo em mente aquilo que está em Êxodo, que nós já vimos há pouco tempo em relação a Êxodo. Jesus, ao longo do Evangelho de João, ele está sistematicamente a dizer: eu sou. Tal como quando Moisés, né, vê, o Senhor aparece a Moisés e ele pergunta: quem é que eu vou dizer que me apareceu quando eu for falar com os israelitas? Eu sou. Nós vimos isso exatamente no início da série, quando nós falámos sobre o Deus eterno, o Deus autoexistente. Ou seja, Jesus estava a manifestar quem Deus é. E durante todo esse tempo que Jesus está a manifestar, está a mostrar a glória de Deus, Jesus está a dizer: eu sou. Eu sou a luz. Eu sou o pão do céu. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho. Eu sou a porta. Eu sou. Jesus está sistematicamente a dizer: eu sou. Ou seja, reforçar esta ideia. Era naquilo que Jesus era e, em consequência, naquilo que Jesus fazia, a forma como ele vivia, aquilo que ele dizia, como ele reagia àquilo que acontecia. Em tudo o que Jesus demonstrava, ele estava a revelar o Pai. E a glória de Deus estava a ser vista nesse momento. Eu sou. E é interessante, quando nós chegamos ao capítulo 13, vamos ler só um versículo no capítulo 13. Jesus chega no capítulo 13, versículo 31. Jesus, isto é o momento em que Judas sai para trair o Senhor, para finalizar, para concretizar a traição. E o que é que Jesus disse? Tendo ele saído, Judas, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Deus já tinha falado: este é o meu filho amado, né, em quem me comprazo. Ele
já tinha sido glorificado, Jesus já tinha sido glorificado e o Pai já tinha sido glorificado através do ministério de Cristo, do seu Filho, mas Jesus diz, neste momento, ele diz, agora é glorificado. Ou seja, o clímax, o ponto alto de toda a revelação em Cristo, aqui na Terra, estava prestes a acontecer. Estava iminente, tinha-se dado início, digamos assim, à sequência de eventos que ia terminar com a crucificação e a morte de Cristo. E Jesus diz, agora é glorificado o Filho do homem e Deus é glorificado nele. Mais uma referência ao facto de ele ser filho de Deus e ser homem. E nós percebemos que está a chegar ao ponto em que, nas palavras de Jesus, de João, a glória de Deus, nós vimos a glória de Deus, que a glória de Deus está a ser de forma sublime, de forma suprema, evidenciada, revelada, dada a conhecer aos homens. Então nós vemos que a glória de Deus foi vista em Cristo. Este ponto, vimos a sua glória como unigênito do Pai. Nós lemos ali no versículo 14. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus, a forma como a glória de Deus foi vista foi na vida de Cristo. Em toda a sua vida. No seu exemplo, na sua prática, naquilo que ele dizia. Mas foi vista naquilo que ele dizia de forma particular, quando ele estava sempre a dizer eu sou, revelando o Pai, revelando a ele, revelando o Pai. E na cruz, foi na cruz que aconteceu o ponto alto. Num ato de aparente fraqueza, isto deve-nos levar a pensar, num ato de aparente fraqueza, quando Jesus, Deus feito homem, está na cruz, preso, e aparentemente nunca esteve tão fraco, tão às mãos dos homens, tão desamparado, mas é num ato de aparente fraqueza que Jesus mostrou quem Deus realmente é, em toda a sua extensão. É na cruz que a glória de Deus é vista de uma forma mais completa, mais sublime, mais extensa, mais profunda. Porque é ali que todos os atributos de Deus se manifestam e que se manifesta a forma como nós já temos visto. E nos mostra o ponto seguinte, que quando João diz como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não era só graça, não era só verdade, não era uma coisa à custa das outras, era graça, era cheio. E aqui cheio quer dizer pleno, completo, algo que atinge a medida, e nós, obviamente a medida de Deus é o infinito, mas que é completo. Atinge toda a medida, uma medida que é infinita, mas que é atingida. Pronto, eu não consigo, se eu continuasse a tentar mexer, eu ia continuar a andar aqui em círculos, porque é isso que Deus é infinito e ao mesmo tempo preenche toda a medida. Jesus, na cruz, durante toda a sua vida, durante tudo aquilo que foi o seu ministério e a palavra que ele falou, fez isso, mas na cruz, de forma suprema e sublime, todos os atributos de Deus foram manifestados e de forma completamente una, sem haver algum dos atributos de Deus que tenha sido menosprezado. Em que a verdade e a graça foram reveladas da mesma maneira, na mesma profundidade, na mesma extensão. Porque, como nós vimos, Deus eterno se tornou homem finito, mas o Deus justo se tornou réu, e o Deus santo se fez pecado por nós, o Deus irado bebeu ele próprio da ira, Jesus bebeu da ira do Pai, do cálice da ira. E ali na cruz, Deus exerce tanto a sua misericórdia quanto a sua justiça, tanto a sua ira como o seu amor, e isto só seria possível, só foi possível porque foi Deus feito homem. O verbo, a palavra se fez carne. Só Deus tornado homem poderia manifestar desta forma todos os atributos de Deus.
E é por isso que na cruz, toda a glória de Deus, nós vimos a sua glória. Vimos a sua glória. É por isso que na cruz se manifesta de uma forma muito mais espetacular do que em qualquer outro ato de Deus ao longo de toda a história. É ali que se manifesta de forma mais espetacular, mais profunda, mais completa a glória de Deus. Estamos quase no fim. Vamos tentar concluir aplicando algumas coisas de forma mais concreta para nós. O que é que isto, de que maneira é que estas verdades nos podem impulsionar, mover na direção daquilo que Deus quer? Em primeiro lugar, o Natal, nós estamos no dia 26, nós, como já dissemos, festejamos, sabemos que não é uma data convencionada, mas que tem sido uma data aceito como uma data para festejar o nascimento de Jesus. E ao contrário de nós propriamente banirmos esta data e banirmos este festejo, nós o Natal deve servir para nós direcionarmos os nossos olhos para aquilo que realmente é importante. Para a encarnação, não no sentido de contemplarmos o menino que fica sempre menino, mas para nós meditarmos, contemplarmos a grandeza deste ato. Como é que Deus se fez carne? Como é que a palavra se fez carne? E isto dá para nós meditarmos e gastarmos, bem gasta a nossa mente, para nós nos maravilharmos perante este ato tão incrível. Como é que Deus se fez homem? Deus feito homem. E então o Natal é bom para nós irmos um bocadinho mais além, ou muito mais além do que o menino nas palhas, mas nós meditarmos sobre o milagre, sobre este ato de Deus de vir e entrar na nossa realidade, se tornar homem. Como nós ouvimos na semana passada, não sei se se lembram, foi uma ilustração bastante interessante que nos ajuda. Como aquele homem, né, que lembra que queria avisar o pássaro, né, para chamar o pássaro para dentro de sua casa e o pássaro não entendia. E ele queria se tornar pássaro para chegar até ao pássaro. Ele pensou isso. Mas foi isto que Deus fez. Ele fez-se homem para chegar até nós, para nos vir salvar. Deus se fez homem para nos vir salvar, para habitar entre nós. E nós hoje nós não temos, em certa medida, a bênção que tiveram os discípulos neste sentido, mas nós estamos, embora não tenhamos estado presentes naqueles dias, mas nós, na mesma, em certo sentido, Jesus habitou entre nós porque nós somos alcançados por aquilo que Jesus fez quando se tornou homem. Mas, ao mesmo tempo, também isto deve nos direcionar para o futuro. Porque se nós formos para o Apocalipse e quando dá ali a descrição da Nova Jerusalém, volta a ideia de Deus habitar com o seu povo. E aí a consumação desta ideia ainda vai ser para nós muito melhor. Porquê? Porque ao abrigo, obviamente, de tudo aquilo que Jesus já fez, nós vamos ser o templo de Deus. Deus vai habitar. A Nova Jerusalém é a ideia, né, que lá fala de uma cidade que é cúbica e que já não precisará de luz, porque Deus é a sua luz e Deus habitará no meio. O templo seremos nós seremos as paredes daquele templo. Deus habitará connosco. E isto vem já desta... E nós, ao vermos aqui, ao lermos que Deus habitou, que a palavra habitou entre nós, isto vai tornar a ser uma realidade experimentada por nós, quando nós estivermos na eternidade, quando nós formos a Nova Jerusalém, a cidade onde Deus habitará, e isto eternamente. Além disso, nós devemos, em grande medida, é este propósito que eu me propus quando comecei a pensar sobre isto, e nós se não ficarmos com mais nenhuma ideia, ficarmos com esta, é que a glória de Deus brilha mais intensamente na cruz. Nós
E isso direcionar a nossa mente quando nós estamos sozinhos e meditarmos e pensarmos nestes assuntos, nós pensarmos que esta é a manifestação suprema da glória de Deus. É Deus feito homem, pendurado numa cruz, a manifestar tudo aquilo que Deus é. E não é Deus a libertar o povo do Egito, a abrir o mar, é uma manifestação da glória de Deus. Jesus, quando vier no futuro, é uma manifestação da glória de Deus, quando Ele nos demonstrar o seu poder. Mas Deus é mais revelado. Quem Deus é revelado de forma suprema. E, digamos assim, num ato, como diz os Romanos, num ato de justiça, num ato apenas, entre aspas, ali na cruz, Deus é revelado de forma mais completa. E nós podemos pensar em todos os atributos de Deus e pensar na forma como eles são revelados na cruz, e isso serve para não teríamos tempo para fazer isso hoje aqui, mas o desafio é que nós façamos isto, é que nós realmente nos tornemos conscientes que é na cruz que Deus se revela de forma mais sublime. Não é em qualquer outra manifestação no seu poder ao longo da Bíblia, que também manifesta, mas é na cruz, no tal momento de aparente fraqueza, que Deus demonstra quem realmente Ele é. E que Deus é um Deus que é digno de ser conhecido. Este Deus é um Deus que é digno de ser conhecido por quem Ele é. Por quem é. E é uma distinção importante que nós também precisamos ter presente na nossa mente. Deus faz porque é. Deus não é porque faz. Porque nós temos tendência em olhar mais para o que Deus faz e não tanto para o que Deus é. E o que Deus faz é importante, mas quando Deus faz, isso significa que Deus é antes. E para ajudar a perceber a distinção entre ser e fazer, é uma ilustração que eu acho que é simples e que dá para compreender, é uma roda. Uma roda rola, porque é redonda. Ela não é redonda porque roda. Estão a entender a diferença? Uma roda porque é redonda. Ela primeiro é redonda e por isso é que roda. Não é o contrário. É semelhante. É esta a ideia em relação quando nós distinguimos o que Deus é e o que Deus faz. Por Deus ser, é que Deus faz. Então o objetivo, se é nós estarmos gratos por tudo que Deus faz, o melhor ainda é nós não só lembrarmos o que Deus faz, mas lembrarmos que aquilo que Deus faz é resultado de quem Deus é. Então, Deus é digno de ser conhecido. Nós precisamos de conhecer quem Deus é. Precisamos de perceber para lá daquilo que Deus faz. O que está antes. Quem Deus é. E Deus é mais glorificado quanto mais nós o conhecermos. E porque o resultado natural de nós conhecermos a Deus é que nós vamos amar Deus. Nós vamos adorar e glorificar a Deus. E então, essa é outra das conclusões, é que Deus é digno de ser amado, de ser adorado e de ser glorificado. E já temos falado aqui uma maneira muito interessante e abençoadora de nós colocarmos esta questão, é aquilo que aquele pastor americano, o John Piper, diz, que Deus é mais glorificado quanto mais prazer nós temos, ou mais satisfeitos nós estamos nele. Ou seja, da forma que eu estava a dizer, Deus é digno de ser conhecido, e quanto mais nós o conhecermos, mais nós nos vamos aperceber da beleza, do esplendor, da glória de Deus, de quem Deus é. E mais naturalmente nós o vamos amar, nós o vamos adorar e o vamos glorificar. E os textos que nós lemos hoje, do Salmo 96 e Isaías 42, mostram exatamente isto. O salmista, porque conhecia Deus, ele adorava a Deus. E ele chamava ao louvor, à adoração. E Isaías vai nesse sentido. Adorai, todos, nós, os gentios, fala, quer um, quer outro. Os dois textos falam do alcance do Evangelho, até nós, os gentios, que estamos hoje aqui em Pardelhó, com mais ou menos sangue judeu nas nossas veias, mas é para nós. Até um objetivo, não é simplesmente que nós conheçamos, porque se nós conhecer Deus e sem o adorar, também é porque não estamos a conhecer assim tão bem. Então o objetivo final é que nós realmente, cada vez mais, conhecendo quem Deus é, possamos amá-lo, adorá-lo e glorificar. E como não amar, adorar e glorificar o nosso Deus?
Era esta impossibilidade, que às vezes é uma possibilidade, nós neste aspecto tornamos uma impossibilidade numa possibilidade. Porque é incrível como nós desperdiçamos tanto da nossa mente, das nossas energias, até mesmo quando pensamos em Deus, em desviar a nossa atenção daquilo que é mais importante. Então, que Deus realmente, que nós nos tornemos conscientes e ativamente busquemos conhecer mais a Deus, quem Deus é, também o que Ele faz, mas vemos o que está antes daquilo que Deus faz. E possamos realmente amar, adorar e glorificar o nosso Deus.